Andressa Silva segurava o pano de limpeza com as mãos tremendo. Ela estava escondida atrás da porta do banheiro da igreja São José. Era sábado de manhã, o dia do casamento mais esperado do ano. Marina estava ali dentro, falando baixo no telefone. As palavras que Andressa ouviu fizeram seu sangue gelar. Rodrigo, meu amor, você sabe que eu te amo. Marina caminhava de um lado para o outro, o vestido de noiva fazendo barulho. Isso aqui é só negócio. Eu só tô me casando com o Eduardo pelo dinheiro dele. Andressa prendeu a respiração. Seu coração disparou. Ela sabia que não devia estar ouvindo aquilo, mas não conseguia se mover. Assim que eu conseguir acesso às contas dele e a gente tiver um filho, vai ser fácil se livrar do coitado. Marina riu baixinho, um som gelado. 2 anos, Rodrigo. No máximo 2 anos e a gente fica com a fortuna toda. A faxineira se encolheu ainda mais atrás da porta. Aquele homem lá fora esperando no altar não fazia ideia do que o esperava. Eu sei que é difícil, amor, mas pensa na grana. São 500 milhões, Rodrigo. Marina parou na frente do espelho. Depois que eu conseguir tudo, a gente some daqui e vai viver nossa vida de verdade. Foi nesse momento que Marina viu Andressa pelo espelho. Seus olhos se encontraram. O silêncio pesou no ar como uma ameaça. Marina desligou o telefone devagar. Virou-se, seu sorriso doce sumindo do rosto. Faz tempo que você tá aí? A voz de Marina estava baixa, controlada, mas Andressa sentia a raiva por trás dela. Andressa saiu de trás da porta, as pernas bambas. Eu estava só limpando, senhora. Não ouvi nada. Mentirosa. Marina deu 2 passos na direção dela. Você ouviu tudo, né? Senhora Marina, eu juro que... Para de fingir. Marina abriu a bolsa cara e tirou um maço de notas. Quanto você quer para ficar quieta? 1.000? 5.000? Andressa balançou a cabeça. Eu não quero seu dinheiro, mas também não posso deixar você enganar esse homem. O rosto de Marina ficou vermelho de raiva. Uma faxineira igual você querendo me dar lição? Você não faz ideia de com quem está mexendo. O senhor Eduardo parece ser boa pessoa. Ele não merece isso. Boa pessoa? Marina riu com desprezo. Ele é um bobo que nunca trabalhou na vida. Nasceu rico e vai morrer rico. Pelo menos assim o dinheiro vai servir para alguma coisa. Andressa foi em direção à porta. Eu preciso contar para ele. Você não vai a lugar nenhum. Marina bloqueou a passagem. Quem você acha que vão acreditar? Uma socialite respeitada ou uma faxineira desesperada? Andressa conseguiu escapar. Correu pelos corredores da igreja, sua mente em pânico. 300 convidados da alta sociedade já estavam nos bancos esperando a cerimônia. Eduardo estava no altar, elegante no smoking, conversando baixo com o padre. Andressa correu pelo corredor lateral. Alguns convidados olharam estranho para a funcionária apressada. Senhor Eduardo! Andressa gritou quando chegou perto do altar. Por favor, eu preciso falar com o senhor. Eduardo se virou surpreso. Era um homem bonito, com um rosto gentil. Seus olhos mostravam confusão ao vê-la correndo na direção dele. O que está acontecendo? É sobre sua noiva, senhor. Ela não ama o senhor de verdade. Eu ouvi ela confessando que só está se casando pelo seu dinheiro. As palavras saíram atropeladas da boca de Andressa. Um murmúrio chocado se espalhou pela igreja. Todas as cabeças se viraram para a faxineira que estava interrompendo o casamento do ano. Foi então que Marina apareceu, linda no vestido de noiva, correndo atrás de Andressa com lágrimas nos olhos. Eduardo, meu amor, me perdoa. Essa mulher enlouqueceu. Marina gritou, sua voz ecoando pela igreja inteira. Ela disse que vai inventar mentiras sobre mim porque tá com inveja. Marina abraçou Eduardo chorando. Ela disse que ia destruir nosso casamento porque eu sou rica e ela é só uma faxineira. Eduardo olhou de Marina para Andressa. De um lado, sua noiva linda, chorando nos braços dele, vestida como uma princesa.
Do outro, uma faxineira de uniforme simples, cabelos desarrumados, parecendo fora de controle. Não é verdade, Andressa implorou. Senhor Eduardo, eu juro por Deus que ela estava falando com um homem chamado Rodrigo. Ela disse que vai ter um filho seu e depois se livrar do Senhor. Mas Eduardo já tinha tomado a decisão. Fez sinal para os seguranças da igreja. Por favor, tirem essa pessoa daqui. Sua voz era fria. E eu não quero mais ver ela por perto. 2 seguranças se aproximaram de Andressa, pegando cada um de seus braços. Não, vocês estão cometendo um erro, Andressa gritou enquanto era arrastada. Ela vai destruir a vida dele. Mas suas palavras se perderam no murmúrio dos convidados. 300 pessoas da alta sociedade haviam sendo expulsas como uma louca. Marina se agarrava em Eduardo, chorando enquanto recebia consolo das madrinhas. Obrigada, meu amor, por me proteger dessa mulher terrível. Marina sussurrou no ouvido de Eduardo, alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Andressa foi jogada na rua. A porta pesada da igreja se fechou atrás dela com um barulho que ecoou como uma sentença. Ela ficou ali, sozinha na calçada, ouvindo o som do órgão tocar a marcha nupcial. Um dia você vai pagar por isso, Andressa murmurou, olhando para a porta fechada da igreja. 3 dias depois, Andressa chegou ao trabalho na igreja. Sua supervisora a esperava com cara fechada. Andressa, a gente vai ter que dispensar você. A mulher nem olhou nos olhos dela. Alguns membros da paróquia ficaram desconfortáveis com o que aconteceu no sábado. Mas eu trabalho aqui há 2 anos. Nunca tive problema nenhum. A decisão já foi tomada. Aqui está seu pagamento final. 1 semana depois, Andressa estava numa entrevista para a vaga de faxineira num prédio comercial. Tudo parecia que ia dar certo até o gerente fazer umas ligações. Sinto muito, mas não vamos poder contratar você, ele disse desligando o telefone. A gente recebeu umas informações problemáticas sobre você. 1 mês depois, a mesma coisa aconteceu 3, 4, 5 vezes. Sempre a mesma história. A entrevista começava bem, mas depois das ligações, Andressa era rejeitada. Uma amiga que trabalhava numa empresa de limpeza puxou Andressa de lado. Andressa, você mexeu com a pessoa errada. Essa tal de Marina Valença tá ligando para todo lugar, dizendo que você é doida, que inventou mentiras sobre ela por inveja. O estômago de Andressa afundou. Mas isso não é verdade. Eu sei, querida, mas quem vai duvidar da palavra de uma milionária? 3 meses depois, a mãe de Andressa, Dona Maria, começou a passar mal. As dores no peito que ela vinha ignorando ficaram frequentes. Ela mal conseguia subir as escadas do apartamento pequeno onde moravam. Mãe, a senhora precisa ir no médico, Andressa implorou, vendo a mãe pálida e sem ar. Com que dinheiro, filha? Você mal está conseguindo pagar o aluguel com esses bicos. Era verdade. Andressa só conseguia trabalhos de fim de semana, limpeza de casas por diárias. Marina tinha manchado seu nome em todas as empresas sérias da cidade. 6 meses depois, Andressa estava limpando o banheiro de um restaurante caro quando viu uma cena que fez seu sangue ferver. Marina almoçava com as amigas numa mesa perto da janela, rindo alto. Uma garçonete jovem tropeçou e derrubou umas gotas de molho na blusa de Marina. A reação foi explosiva. Sua incompetente! Você destruiu minha blusa. Essa peça custou 3.000 reais. Marina gritou levantando da mesa. A garçonete, uma menina que não devia ter mais de 18 anos, começou a chorar. Me perdoa, senhora. Foi sem querer. Eu vou pagar. Com que dinheiro você não ganha nem isso num mês? Marina continuou gritando, chamando a atenção de todo o restaurante. Andressa observou da porta do banheiro, as mãos tremendo de raiva. Era a mesma crueldade que Marina tinha mostrado no dia do casamento.
A gerente do restaurante veio correndo, se desculpando com Marina. A garçonete foi demitida na hora, saindo do restaurante chorando. Marina voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido, rindo com as amigas sobre o povo sem educação. Essa vai pagar, Andressa sussurrou para si mesma. 12 meses depois do casamento. Andressa estava no hospital, segurando a mão fria da mãe. Dona Maria tinha desmaiado em casa e não conseguia mais esconder que algo estava errado. Senhora Silva, os exames mostram um problema no coração. O médico explicou com gentileza. Sua mãe precisa de uma cirurgia urgente. E qual é o problema, doutor? Andressa perguntou, já com medo da resposta. O procedimento custa R$40 mil. Sem ele, ela tem no máximo alguns meses. R$40 mil. Para Andressa, podia ser 40 milhões. Ela que mal juntava dinheiro para os remédios básicos da mãe. Tem algum programa do governo? Alguma forma de conseguir ajuda? Infelizmente, a fila do SUS para esse tipo de cirurgia tem 2 anos de espera e, pelo estado da sua mãe, ele não precisou terminar. 2 anos era tempo demais. Andressa correu de banco em banco tentando empréstimo, mas sem carteira assinada, sem renda fixa, sem bens para garantia, todas as portas se fechavam. Sinto muito, mas não podemos aprovar. Era sempre a mesma resposta. Foi no 3º banco que o destino pregou uma peça cruel. Andressa estava saindo, derrotada, quando esbarrou com alguém na porta. Com licença, eu... Começou a se desculpar, mas parou quando viu quem era. Marina Valença estava ali, linda, carregando várias sacolas de compras caras, cabelo perfeito, unhas impecáveis, vestindo algo que custava mais que Andressa ganhava num ano. Olha só quem está aqui, Marina disse, um sorriso maldoso no rosto. A faxineira mentirosa, como você tá, querida? Andressa tentou passar, mas Marina bloqueou o caminho. Ah, não seja tímida. Me conta, como tá a vida depois que você tentou destruir meu casamento? Marina falou alto o suficiente para as outras pessoas ouvirem. Por favor, me deixa passar. Sabe, eu estava pensando, talvez eu tenha sido muito dura com você. Talvez eu devesse ter pena de uma coitadinha que inventa mentiras, porque não aguenta ver os outros felizes. As pessoas ao redor começaram a olhar, sussurrando. Marina estava adorando a atenção. Olha só essas roupas, Marina continuou, apontando para as calças desbotadas e blusa simples de Andressa. Parece que a vida não tá fácil mesmo. Que pena. Minha mãe tá doente, Andressa disse baixinho. Ela precisa de uma cirurgia. Ah, que triste! Marina fez uma cara exagerada de pena. E deixa eu adivinhar, você não tem dinheiro, né? Que coisa! Marina abriu a bolsa cara e tirou algumas notas. Aqui, pega isso, compra uns remédios para sua mãe. É o mínimo que posso fazer por uma pessoa menos favorecida. Ela jogou as notas no chão na frente de todo mundo. Algumas pessoas suspiraram chocadas com a humilhação. Andressa olhou para o dinheiro no chão, depois para Marina. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Era raiva pura. Não pega, não? Marina riu. Que orgulho bobo. Enfim, espero que sua mãe fique bem. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa com ela, porque a filha é orgulhosa demais para aceitar ajuda. Marina se afastou, o salto alto fazendo barulho no chão de mármore. Andressa ficou parada, olhando as notas enquanto as pessoas passavam por ela. Nesse momento, algo mudou dentro de Andressa. A tristeza virou determinação. A humilhação virou combustível. Você escolheu a pessoa errada para humilhar, Marina, ela murmurou, pegando as notas do chão. 18 meses depois do casamento. Andressa se olhou no espelho e mal se reconheceu. Tinha vendido o cabelo longo e cacheado para uma fábrica de perucas por R$1.000. O dinheiro ajudou com os remédios da mãe, mas a mudança foi muito além do dinheiro.
Sem os cabelos, Andressa parecia uma pessoa completamente diferente. Tinha emagrecido 15 quilos por causa do estresse e da comida ruim. O rosto, antes cheinho, agora estava magro, com as bochechas marcadas. Os óculos baratos que começou a usar completavam a transformação. "Filha, você tem certeza de que quer tentar isso?" Dona Maria perguntou da cama, a voz fraca, mas preocupada. Andressa segurava o anúncio de emprego do jornal. "Valença Construções procura faxineira para turno da manhã. Experiência necessária. Ótimo salário." "E se eles descobrirem quem você é?" "Eles não vão descobrir, mãe. Olha para mim, eu sou uma pessoa completamente diferente." Era verdade. A Andressa de cabelos longos, que tinha sido expulsa da igreja, não existia mais. No lugar dela estava uma mulher magra, de cabelos curtíssimos, séria e determinada. Primeiro dia na Valença Construções. Andressa teve que fazer um esforço enorme para manter a calma. Era um prédio grande de vidro, com o nome Valença, brilhando em letras douradas na frente. Passou no teste de limpeza e na entrevista sem problemas. A supervisora, Dona Carmen, ficou impressionada com a experiência dela. "Você vai trabalhar no 15º andar, onde ficam os executivos", Dona Carmen explicou subindo no elevador. "É um trabalho que exige discrição. Os chefes não gostam de ser incomodados." "Pode deixar, senhora. Eu entendo." Quando as portas do elevador abriram, Andressa viu um ambiente de luxo. Carpete grosso, móveis de madeira cara, quadros nas paredes. E ali, vindo na direção do elevador com uma pasta na mão, estava Eduardo Valença. Andressa sentiu o coração parar. Era a primeira vez que o via desde o casamento. Ele estava mais magro, cansado, com olheiras que não existiam 18 meses atrás. Eduardo entrou no elevador, ficando pertinho dela. Andressa manteve os olhos baixos, fingindo arrumar os produtos de limpeza. "Bom dia", Eduardo disse educadamente. "Bom dia, senhor", Andressa respondeu com voz diferente, mais rouca. Eduardo olhou para ela por um momento. Tinha algo familiar, mas ele não conseguia identificar o quê. Talvez fosse a postura ou a forma como ela segurava as mãos. "Você é nova aqui?" "Sim, senhor. Primeiro dia." "Bem-vinda, então. Qualquer coisa que precisar, pode falar com a Dona Carmen." "Obrigada, senhor." As portas abriram e Eduardo saiu, ainda olhando para trás com cara pensativa. Andressa esperou as portas fecharem para respirar de novo. Ele não tinha reconhecido ela. A transformação funcionou. Quando voltou para o 15º andar para começar o trabalho, Andressa encontrou uma foto na mesa de Eduardo. Era do casamento. Ele e Marina sorrindo, ela com o vestido branco lindo. Mas o que chamou a atenção foi outra foto, meio escondida atrás da primeira. Marina abraçada com um homem que definitivamente não era Eduardo. Um homem jovem, bonito, de cabelos escuros. Andressa pegou a foto com cuidado. No verso, tinha uma anotação: Marina e Rodrigo, Cabo Frio, 2023. Rodrigo, o nome que Marina tinha sussurrado ao telefone no dia do casamento. Andressa sorriu pela primeira vez em 18 meses. Finalmente ela tinha uma chance de provar a verdade. "Agora é minha vez, Marina", ela sussurrou, guardando a foto no bolso. Andressa observava Marina na empresa há 2 semanas. A mulher chegava como se fosse dona do lugar, sempre irritada com alguma coisa. Naquela quinta-feira de manhã, Marina apareceu no 15º andar, mais brava que o normal. Andressa fingiu estar organizando os produtos de limpeza quando ouviu a gritaria. "Carla, vem aqui agora!" A assistente de Eduardo veio correndo, com cara de quem já sabia que ia levar bronca. "A senhora chamou?" "Claro que chamei. Você não mandou o carro me buscar ontem." Carla franziu a testa. "Mas, senhora Marina, a senhora disse que não ia precisar." "Eu disse que não precisava? Quando eu disse isso?"
Ontem à tarde, quando a senhora saiu para almoçar. Marina bateu a mão na mesa. Eu não disse nada disso. Você inventou. Andressa viu a assistente começar a tremer. A moça tinha uns 20 e poucos anos e parecia estar segurando o choro. Desculpa, senhora Marina. Deve ter sido mal entendido. Mal entendido nada. Você não presta atenção no que eu falo. Foi quando Eduardo saiu do elevador. Andressa percebeu que ele tinha ouvido os gritos lá de baixo. Marina, que barulho é esse? Nada demais, amor. Só organizando as coisas aqui. Eduardo olhou para Carla, que estava com os olhos vermelhos. Carla, você tá bem? Estou sim, senhor Eduardo. Tem certeza? Eduardo olhou de Carla para Marina. Aconteceu alguma coisa? Foi só um mal-entendido, né, Carla? Marina sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Foi só isso mesmo, Carla murmurou. Eduardo não pareceu convencido. Carla, pode ir almoçar mais cedo hoje. E não se preocupa com o que perdeu aqui, tá? Obrigada, senhor Eduardo. Quando Carla saiu, Eduardo se virou para Marina. O que aconteceu de verdade? Nada, Eduardo. Só expliquei para ela como as coisas funcionam. Explicou como? Do jeito normal. Esses funcionários precisam aprender a prestar atenção. Eduardo ficou quieto por um momento. Andressa viu que ele não estava gostando nada daquela conversa. Marina, a gente já conversou sobre isso. Não precisa gritar com ninguém. Ah, pelo amor, você vai defender empregado agora? Não tô defendendo. Tô pedindo respeito. Marina revirou os olhos. Seu pai nunca foi assim, sabia? Por isso que ele conseguiu construir tudo isso. Meu pai também nunca gritou com um funcionário para se divertir. O que você está insinuando? Eduardo olhou para ela por alguns segundos. Nada. Deixa para lá. Ele entrou no escritório e fechou a porta. Marina ficou parada no corredor, o rosto vermelho. Foi quando ela notou Andressa ali perto. E você? Tá ouvindo conversa dos outros? Andressa baixou a cabeça. Não, senhora, eu tava só... Tava só o quê? Organizando o material de limpeza. Marina se aproximou. Escuta bem, eu tenho olho em todos os funcionários daqui. Entendeu? Sim, senhora. Ótimo. Marina foi em direção ao elevador. Antes de entrar, pegou o celular. Rodrigo, sou eu. Preciso te ver hoje. Tá tudo me irritando aqui. As portas se fecharam, mas Andressa tinha ouvido o nome. Rodrigo. O mesmo da confissão no casamento. Andressa decidiu que precisava ver Rodrigo pessoalmente. Mas seguir Marina não seria fácil. A mulher era esperta e sempre olhava ao redor. No final da tarde, Andressa fingiu que estava indo embora. Desceu para o térreo e ficou esperando na lanchonete em frente ao prédio. Marina saiu às 6 da tarde. Em vez de ir para o carro dela, chamou um táxi. Andressa percebeu que ela estava sendo cuidadosa. Andressa pegou outro táxi e pediu para o motorista seguir o carro da frente, mas de longe. A senhora está seguindo alguém? O motorista perguntou curioso. É minha patroa. Ela esqueceu uns papéis importantes no escritório. Ah, entendi. O táxi de Marina parou na frente do Hotel Copacabana Palace. Marina desceu, olhou para todos os lados e entrou. Andressa pagou o táxi e esperou uns 5 minutos antes de entrar no hotel. Fingiu que estava procurando emprego e ficou observando o movimento do lobby. Não demorou muito para ver Marina descendo do elevador com um homem. Andressa reconheceu na hora. Era Rodrigo da foto. O homem era mais novo que Eduardo, uns 25 anos. Bonito, bem vestido, mas tinha alguma coisa nele que não passava confiança. Eles se sentaram num canto do bar. Andressa conseguiu uma mesa próxima, fingindo que estava esperando alguém. Tô cansada de fingir, Marina dizia, mexendo no cabelo. Ele tá cada dia mais chato. Calma, princesa. Não vai demorar muito. Rodrigo, ele lê tudo antes de assinar. Como a gente vai conseguir? A gente vai ter que forçar a situação. Como assim? Rodrigo tomou um gole da bebida.
Inventa uma emergência, alguma coisa que ele não tenha tempo de verificar. Tipo o quê? Sei lá. Problema de saúde na família. Investimento que tem que ser feito rapidinho. Qualquer coisa que faça ele transferir uma grana boa. Marina sorriu. Você é terrível. E você é perfeita. Rodrigo segurou a mão dela. Imagina quando a gente estiver livre para fazer o que quiser. Andressa sentiu o estômago revirar. Eles estavam planejando roubar Eduardo de um jeito ainda mais cruel. E depois que a gente conseguir, Marina perguntou, aí você pede o divórcio. Diz que não ama mais ele, que descobriu que vocês são incompatíveis. E se ele não aceitar? Princesa, a gente vai ter provas suficientes para fazer ele implorar pelo divórcio. Marina riu baixinho. Você pensa em tudo. Penso mesmo. E depois disso, a gente vai ser livre para viajar o mundo inteiro. Andressa tentou tirar uma foto discreta com o celular, mas a luz estava ruim. Conseguiu apenas uma imagem meio borrada dos dois juntos. Vou subir primeiro, Marina disse, se levantando. Você espera uns minutos. Como sempre. Quarto 815. Marina foi para o elevador. Rodrigo ficou no bar pedindo outra bebida. Andressa esperou Marina sumir e se aproximou do balcão. Com licença, vocês não estão precisando de funcionária, não? O bartender olhou para ela. Não que eu saiba, mas você pode tentar falar com o gerente. Foi quando Rodrigo olhou na direção dela. Por um segundo, os dois se entreolharam. Desculpa, ele disse. Você não trabalha numa empresa de construção, não? O sangue de Andressa gelou. Não, senhor. Tem certeza? Seu rosto me lembra alguém. Deve ser engano. Rodrigo deu de ombros e voltou a beber. Andressa saiu do hotel rapidamente. Rodrigo tinha visto ela na empresa de Eduardo. Mas quando? E por quê? No dia seguinte, Andressa chegou mais cedo. Queria verificar se Marina tinha deixado algum rastro no escritório. Começou pela lixeira, mas só encontrou papéis de bala e lista de compras. Marina estava sendo mais cuidadosa. Foi quando ouviu passos no corredor. Se escondeu atrás da porta e viu Marina entrando na sala. A mulher foi direto para a mesa e pegou uma agenda pequena. Marina folheou a agenda rapidamente, arrancou algumas páginas e jogou no lixo. Depois guardou a agenda na bolsa e saiu. Andressa esperou alguns minutos e foi até a lixeira. Entre os papéis, encontrou um pedaço de folha com anotações. R, hotel, 18 horas. Transferência, quinta. Documentos, advogado. Fotografou tudo com o celular. Eram pistas pequenas, mas importantes. Você chegou cedo hoje. Andressa se virou e viu Eduardo parado na porta. Seu coração disparou. Bom dia, senhor Eduardo. É que eu gosto de adiantar o serviço. Que dedicação. Eduardo sorriu. Qual seu nome completo mesmo? Andressa Santos, senhor. Andressa Santos. Ele repetiu devagar. Você me lembra alguém, sabia? Eu tenho uma dessas caras que lembram todo mundo, senhor. Eduardo riu. Pode ser. Mas é estranho. Tenho certeza que já te vi em algum lugar. O coração de Andressa batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Deve ser impressão, senhor Eduardo. Deve ser mesmo. Eduardo ia entrar no escritório quando Marina apareceu no corredor. Eduardo, que bom que você chegou cedo. Ela deu um beijo no rosto dele, mas os olhos estavam fixos em Andressa. Bom dia, Marina. Tava conversando com a Andressa aqui. Ah, é? Marina olhou de Eduardo para Andressa. Que interessante. Ela é muito dedicada, sempre chega cedo. Que bom saber que você observa tantos funcionários. Tinha alguma coisa estranha no tom de Marina, como se ela estivesse testando alguma coisa. Andressa, Marina disse, você pode dar uma atenção especial na minha sala hoje? Claro, senhora Marina. Ótimo. E faz um trabalho bem detalhado. Eu gosto das coisas no lugar certo. Eduardo franziu a testa. Desde quando você se importa tanto com limpeza?
Desde sempre, amor, você que nunca reparou. Eduardo balançou a cabeça e entrou no escritório. Marina esperou ele fechar a porta e se aproximou de Andressa. Você está trabalhando aqui há quanto tempo? A pergunta veio baixa, quase sussurrada. Umas 3 semanas, senhora. E você sempre chega cedo assim? Quando tem muito serviço, sim. Marina ficou olhando para ela por alguns segundos. Seu rosto me lembra alguém. Todo mundo fala isso, senhora. Eu devo ter uma cara comum. Deve ser isso. Marina pegou a bolsa e foi em direção ao elevador. Mas antes de entrar, se virou. Andressa, você não frequenta os mesmos lugares que eu, né? Restaurantes chiques, eventos sociais. Não, senhora. Eu não tenho condições para esses lugares. Claro, como eu ia esquecer? Marina sorriu, mas foi um sorriso cruel. É que às vezes a gente vê pessoas em lugares inesperados, né? Não entendi, senhora. Nada não, esquece. As portas do elevador se fecharam. Andressa ficou parada, tentando entender o que Marina tinha querido dizer. Uma coisa era certa. Marina estava desconfiando de alguma coisa. Naquela tarde, Dona Carmen chamou Andressa no final do expediente. Andressa, você pode subir lá no escritório do Sr. Eduardo? Ele quer falar com você. O coração de Andressa disparou. Ele disse por quê? Não disse não, mas não se preocupa. Deve ser alguma coisa boa. Andressa subiu para o 15º andar com as pernas bambas. Eduardo estava no escritório mexendo em alguns papéis. Andressa, entra. Senta aí. Ela sentou na cadeira em frente à mesa, nervosa. A Dona Carmen me disse que sua mãe está doente. Andressa não esperava essa pergunta. Tá sim, senhor. É grave? Do coração, senhor. Ela precisa de uma cirurgia. E vocês estão conseguindo custear? Tô juntando dinheiro, senhor, devagar, mas tô juntando. Eduardo abriu uma gaveta e tirou um talão de cheques. Quanto custa a cirurgia? Senhor Eduardo, eu não posso aceitar. Não tô oferecendo ainda. Tô perguntando quanto custa. 40 mil reais, senhor. Mas... Escuta, Andressa. Eduardo parou de escrever e olhou para ela. Você trabalha bem, é pontual, dedicada. E aqui na empresa, quando um funcionário precisa de ajuda, a gente ajuda. Mas, senhor, não temas. A Dona Carmen trabalha aqui há 15 anos. Ela me disse que você é filha única, que cuida da sua mãe sozinha. É isso? Andressa assentiu, sem conseguir falar. Então tá decidido. Eduardo voltou a escrever o cheque. Vou fazer um empréstimo para você. Sem juros, você vai pagando conforme puder. Senhor Eduardo, e se você não conseguir pagar tudo, não tem problema. A gente desconta do salário aos pouquinhos. Eduardo estendeu o cheque para ela. Andressa olhou para o papel sem acreditar. 40 mil reais. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só cuida bem da sua mãe. Andressa começou a chorar. Não conseguiu segurar. Ei, não chora não, Eduardo disse gentil. Sua mãe vai ficar boa. É que... Faz tempo que ninguém é gentil comigo assim. Eduardo ficou sério. Como assim? Nada, senhor. É que a vida está sendo difícil ultimamente. Quer conversar sobre isso? Andressa olhou para ele. Por um momento, quis contar tudo. Sobre Marina, sobre Rodrigo, sobre o casamento. Mas sabia que ainda não era a hora. Não, senhor. Obrigada, mas está tudo bem. Tem certeza? Tenho sim. Eduardo se levantou. Andressa, se algum dia você precisar de alguma coisa, qualquer coisa... Pode contar comigo, tá? Obrigada, senhor Eduardo. E mais uma coisa, você é uma pessoa especial. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Andressa olhou para ele confusa. Por que o senhor está falando isso? Sei lá. Intuição. Eduardo sorriu.
Às vezes, a gente sente que uma pessoa já passou por muita coisa, sabe? Andressa assentiu, sem conseguir falar. Vai lá, leva esse cheque para sua mãe. Obrigada, Sr. Eduardo. De coração. Na semana seguinte, Marina apareceu na empresa todos os dias. Andressa notou que ela estava mais agitada, sempre pressionando Eduardo sobre alguma coisa. Numa quinta-feira de manhã, Andressa ouviu Marina no telefone. Mas dessa vez, a conversa era diferente. Rodrigo, eu tô nervosa. E se ele desconfiar? Eu sei que você disse que ia dar certo, mas... Marina parou de falar, ouvindo o que Rodrigo dizia. Tá bom, eu confio em você. Mas se der alguma coisa errada... Ela desligou e ficou parada, mordendo a unha, coisa que Andressa nunca tinha visto ela fazer. Foi quando Eduardo apareceu. Marina, você pode vir aqui? Preciso que você assine uns documentos. Os olhos de Marina brilharam. Que tipo de documento? Do banco. Atualização da nossa conta conjunta. Ah, tá bom. Eles entraram no escritório. Andressa se aproximou da porta fingindo limpar ali perto. É só uma formalidade, Marina. O gerente do banco pediu. Que tipo de formalidade? Procuração atualizada. Para caso aconteça alguma coisa comigo, você poder movimentar as contas. Andressa ouviu o barulho de papéis sendo mexidos. Eduardo, aqui diz que eu teria acesso às contas da empresa também. Tá certo isso? É o que o advogado recomendou. Diz que é mais seguro assim. Mais seguro como? Se eu ficar doente, se acontecer algum acidente, assim você pode tocar tudo sem burocracia. Houve um silêncio longo. Você confia em mim? Marina perguntou, e pela primeira vez a voz dela soou insegura. Claro que confio. A gente é casado, Marina. É verdade. Por que a pergunta? Você parece nervosa. Não é nada. É que é muita responsabilidade. Você dá conta. Você é inteligente. Andressa ouviu mais barulho de papéis. Então, onde eu assino? Aqui, aqui e aqui na última página. Alguns minutos depois, Marina saiu do escritório. Quando passou por Andressa, estava sorrindo. Mas era um sorriso tenso, forçado. Assim que Marina foi embora, Andressa ouviu Eduardo no telefone. Doutor Mendes? Eduardo Valença? Ela assinou? Não, ela não desconfiou de nada. O senhor tem certeza que isso vai proteger tudo? Ótimo. Então a gente se fala na segunda. Andressa parou de limpar. Eduardo estava protegendo alguma coisa. Mas o quê? Na saída, ela viu Marina no estacionamento falando no celular. Consegui, Rodrigo. Ele assinou tudo. Marina estava andando de um lado para o outro. Uma semana e a gente está rico. Eu sei que foi arriscado, mas deu certo. Ele não desconfia de nada. Marina entrou no carro e saiu acelerada. Andressa ficou parada, tentando entender. Marina tinha conseguido acesso às contas, mas Eduardo também estava planejando alguma coisa. E ela estava no meio de tudo isso, sem saber direito o que cada um estava tramando. Uma coisa era certa. A situação estava ficando perigosa para todo mundo. Andressa sabia que precisava agir, mas com muito cuidado. Marina estava ficando mais desconfiada a cada dia e qualquer erro podia estragar tudo. Na segunda-feira de manhã, ela teve uma ideia. Em vez de plantar evidências, ia deixar que Eduardo encontrasse algumas coisas por conta própria. Naquela manhã, Marina estava particularmente cruel com Carla, a assistente. Andressa viu a moça sair do escritório, quase chorando. Carla, você tá bem? Andressa perguntou quando elas se encontraram no corredor. Tô não, Andressa. A senhora Marina me tratou igual cachorro de novo. O que ela fez? Me acusou de ter perdido uns documentos que ela mesma escondeu, na frente do senhor Eduardo ainda. Andressa viu uma oportunidade. Carla, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você já reparou que a senhora Marina sempre fica nervosa nas quintas-feiras? Carla franziu a testa.
Agora que você falou, é verdade. Ela sempre sai cedo nas quintas e volta de mau humor. E você sabe onde ela vai? Não faço ideia. Por quê? Só curiosidade. Andressa não queria envolver Carla ainda. Mas fica de olho, vai que você repara em alguma coisa. Naquela quinta-feira, Eduardo estava numa reunião importante quando Marina chegou. Andressa ouviu ela falando no telefone. Rodrigo, eu não posso ir hoje. Tenho que ficar aqui por causa do Eduardo. Não posso explicar agora. A gente se vê amanhã. Quando Eduardo saiu da reunião, Marina estava visivelmente irritada. Que cara é essa? Eduardo perguntou. Nada demais, só uns problemas de família. Que tipo de problema? Meu primo Rodrigo está passando umas dificuldades. Eu ia ajudar ele hoje, mas não deu. Eduardo assentiu. Se precisar de alguma coisa, pode falar. Não precisa, amor. É coisa simples. Mas Andressa viu que Eduardo ficou pensativo. Talvez porque Marina nunca tinha mencionado esse primo antes. Na sexta-feira, Marina saiu mais cedo. Eduardo comentou com Carla. A Marina falou alguma coisa sobre esse primo Rodrigo para você? Que primo, senhor Eduardo? Um tal de Rodrigo que tá com problemas. Carla balançou a cabeça. Nunca ouvi ela falar de nenhum primo. Eduardo ficou quieto por um momento. Que estranho. Andressa, que estava limpando ali perto, viu que as dúvidas tinham começado. Não era muito, mas era um início. No final da tarde, Eduardo ligou para alguém. Carlos, Eduardo, quero que você faça uma pesquisa discreta para mim sobre um tal de Rodrigo. Não sei o sobrenome. Pode ser parente da Marina ou pode não ser. Quero saber se ele existe mesmo. Andressa sentiu o coração acelerar. Eduardo estava começando a investigar por conta própria. Quando Marina voltou no final do dia, Eduardo a recebeu com um sorriso, mas Andressa percebeu que era forçado. Como foi com seu primo? Ele perguntou. Bem, consegui ajudar ele com os problemas. Que bom. E qual o nome completo dele mesmo? Marina hesitou por um segundo. Rodrigo Silva. Silva, nome comum. É da família da minha mãe. Eduardo assentiu, mas Andressa viu que ele estava prestando atenção em cada palavra. As sementes da dúvida estavam plantadas. Agora era questão de tempo. Na semana seguinte, Andressa notou que Eduardo estava diferente. Mais observador, fazendo mais perguntas. Na terça-feira, Marina mencionou que ia sair para almoçar com as amigas. Eduardo perguntou, que amigas? As de sempre, Beatriz, Cláudia. Ah, tá. Manda um beijo para elas. Mas depois que Marina saiu, Eduardo ligou para Beatriz. Oi, Beatriz, é o Eduardo. Tudo bem? A Marina não está almoçando com você hoje? Ah, não. Não, tudo bem. Foi mal incomodar. Andressa viu Eduardo ficar pensativo depois da ligação. Marina tinha mentido sobre onde estava indo. Na quinta-feira, Eduardo decidiu testar Marina de novo. Marina, que tal a gente jantar fora hoje? Faz tempo que não saímos só nós dois. Marina ficou visivelmente irritada. Hoje não dá, amor. Lembra que falei do meu primo? Ele precisa da minha ajuda de novo. De novo? Que problema sério é esse? Questões financeiras. Ele está meio desesperado. Marina, se é tão sério assim, por que você não traz ele aqui? Talvez eu possa ajudar também. Não precisa, Eduardo. É problema de família, sabe como é? Eduardo insistiu. Mas eu sou da família também agora. Podemos resolver isso juntos. Eduardo, por favor, deixa eu resolver do meu jeito. Marina saiu mais irritada que o normal. Eduardo ficou na empresa até mais tarde, pensativo. Senhor Eduardo, Andressa disse, posso falar uma coisa? Claro, Andressa. O senhor está bem? Parece preocupado. Eduardo olhou para ela. Andressa, você já teve a sensação de que alguém próximo está escondendo alguma coisa de você? Já sim, senhor. É uma sensação terrível. Como você descobriu a verdade?
prestando atenção nos detalhes. As pessoas que mentem sempre escorregam em alguma coisa. Eduardo assentiu. Você tem razão. Naquela noite, Eduardo seguiu Marina discretamente. Viu ela entrando no hotel Copacabana Palace. Esperou 1 hora e ela não saiu. Na manhã seguinte, ele confrontou Marina. Como foi com seu primo ontem? Bem, consegui ajudar ele. Que bom. Vocês se encontraram onde? Marina hesitou. Na casa dele. E onde ele mora? Em Copacabana. Que rua? Eduardo, por que tantas perguntas? Você está desconfiando de mim? Não estou desconfiando. Só quero conhecer melhor sua família. Tá bem. Ele mora perto da praia. Não lembro o número exato. Eduardo sabia que ela estava mentindo. Tinha visto Marina entrando no hotel, não numa casa. Naquela tarde, ele ligou de novo para o investigador. Carlos, encontrou alguma coisa sobre o Rodrigo Silva? Como assim não existe? Você tem certeza? Nenhum Rodrigo Silva com ligação com a família da Marina? Entendi. Obrigado. Eduardo desligou o telefone e ficou parado por um longo tempo. Marina estava mentindo sobre tudo, mas ainda precisava de mais provas antes de confrontá-la diretamente. Carla, ele chamou a assistente, você pode fazer uma coisa para mim, sem comentar com ninguém? Claro, senhor Eduardo. Quinta-feira que vem, quando a Marina sair, você pode tentar descobrir para onde ela vai? Como assim? Só fica de olho. Anota o horário que ela sai, se ela pega táxi ou carro próprio, essas coisas. Carla ficou confusa, mas concordou. Tá bom, senhor. Eduardo estava montando um quebra-cabeça, e a cada peça nova, a imagem ficava mais clara e mais perturbadora. Marina percebeu que Eduardo estava diferente, mais atento, fazendo perguntas demais. Decidiu que precisava tomar uma atitude. Na quarta-feira de manhã, ela chegou na empresa com uma expressão determinada. Eduardo, amor, podemos conversar? Claro. Que foi? É sobre alguns funcionários daqui. Eu acho que tem gente tentando causar problema entre a gente. Eduardo franziu a testa. Como assim? Sei lá. Tenho a impressão de que alguém está espalhando fofoca sobre mim. Que tipo de fofoca? Inventando que eu saio para lugares que não saio, que tenho contato com pessoas que não conheço. Eduardo ficou quieto. Marina estava sendo muito específica. Por que você acha isso? Intuição feminina. E também porque você anda fazendo umas perguntas estranhas. Que perguntas? Sobre onde eu vou, com quem eu falo. Parece que você está desconfiando de mim. Eduardo suspirou. Marina, eu só quero entender por que você anda tão misteriosa ultimamente. Misteriosa como? Esse primo que apareceu do nada, você nunca falou dele antes. Porque a gente não tinha contato. Ele me procurou agora porque está precisando de ajuda. Tá bom. Mas por que você não pode trazer ele aqui? Porque sempre tem que se encontrar escondido. Marina ficou vermelha. Eduardo, você está me acusando de alguma coisa? Não estou acusando nada. Só quero entender. Entender o quê? Por que eu não posso ajudar minha família sem ter que dar satisfação? Eduardo percebeu que Marina estava ficando muito defensiva. Calma, não precisa se exaltar. Não precisa se exaltar? Meu próprio marido está me interrogando como se eu fosse criminosa. Marina, para com isso. Eu só fiz umas perguntas. Perguntas de quem não confia na esposa. Marina saiu da sala batendo a porta. Eduardo ficou ainda mais confuso. A reação dela tinha sido desproporcional. Mais tarde, Marina procurou Dona Carmen. Dona Carmen, preciso falar com a senhora. Pois não, senhora Marina. Quero que a senhora fique de olho numa funcionária específica, a Andressa. A Andressa? Mas por quê? Ela é exemplar. É isso que parece. Mas eu tenho a impressão de que ela anda prestando atenção demais nas conversas dos outros.
Dona Carmen ficou confusa. Como assim? Ela sempre está limpando perto do escritório do Eduardo quando eu tô lá. Sempre no lugar certo, na hora certa para ouvir as coisas. Mas, senhora Marina, esse é o trabalho dela. Ela limpa o andar executivo. Eu sei qual é o trabalho dela, mas tem diferença entre trabalhar e bisbilhotar. A senhora quer que eu faça o quê? Que fique de olho. E se ela fizer alguma coisa suspeita, quero ser informada imediatamente. Dona Carmen não gostou nada daquela conversa, mas não podia contrariar Marina. Tá bom, senhora. Naquela tarde, Andressa notou que Dona Carmen estava estranha com ela. Dona Carmen, aconteceu alguma coisa? Não, filha. Por quê? A senhora está meio diferente comigo. Dona Carmen olhou ao redor e baixou a voz. Andressa, a senhora Marina pediu para eu ficar de olho em você. Em mim? Por quê? Ela acha que você anda prestando atenção demais nas conversas dos outros. O sangue de Andressa gelou. Marina estava desconfiando dela. Dona Carmen, eu juro que nunca... Eu sei, filha. Você é boa funcionária, mas fica esperta, tá? A senhora Marina tá de olho. Andressa entendeu que precisava ser ainda mais cuidadosa. Marina estava se protegendo, tentando isolá-la antes que pudesse fazer alguma coisa. Mas Andressa também tinha seus recursos, e Carla estava começando a notar coisas estranhas por conta própria. Na quinta-feira seguinte, Carla fez exatamente o que Eduardo tinha pedido. Ficou observando Marina sem levantar suspeitas. Marina saiu da empresa às 3 da tarde, dizendo que ia resolver questões familiares. Carla anotou tudo: horário, roupa que Marina estava usando, táxi que ela pegou. Mas Carla foi além. Curiosa por natureza, decidiu seguir o táxi até ver onde Marina ia parar. O táxi parou no Hotel Copacabana Palace. Marina desceu, olhou ao redor e entrou. Carla esperou uns 15 minutos e entrou no hotel também. Fingiu que estava procurando emprego no restaurante. Foi quando viu Marina no bar do hotel, conversando com um homem jovem e bonito. Eles estavam de mãos dadas. Carla ficou chocada. Aquilo definitivamente não parecia conversa entre primos. Conseguiu tirar uma foto discreta com o celular e saiu do hotel rapidamente. Na sexta-feira de manhã, Carla estava nervosa. Não sabia se devia contar para o Sr. Eduardo o que tinha visto. Foi quando Andressa notou que Carla estava estranha. Carla, você tá bem? Parece preocupada. Tô sim, Andressa. É que eu vi uma coisa ontem que não sei se devo contar. Que tipo de coisa? Carla olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. É sobre a senhora Marina. O que tem ela? Eu vi ela com um homem ontem, no hotel. E não parecia conversa de família, não. Andressa sentiu o coração acelerar. Tem certeza? Absoluta. Eles estavam de mão dada, conversando baixinho, muito carinhoso para ser primo. Você conseguiu ver o rosto do homem? Consegui. Até tirei uma foto. Carla, você pode me mostrar? Carla hesitou. Andressa, por que você quer saber disso? Porque eu acho que a senhora Marina não é quem ela finge ser. Como assim? Andressa respirou fundo. Decidiu confiar em Carla. Carla, posso te contar uma coisa? Mas você tem que prometer que não vai falar para ninguém. Prometo. Eu já conhecia a senhora Marina antes de trabalhar aqui. Como assim? Ela se casou com o Sr. Eduardo há 2 anos. No dia do casamento, eu ouvi ela confessando que só estava se casando pelo dinheiro dele. Carla arregalou os olhos. Sério? Sério. E o homem que você viu com ela ontem? O nome dele é Rodrigo. Ele é o amante dela. Meu Deus do céu. Carla, eles estão planejando roubar o Sr. Eduardo. E agora que ela conseguiu acesso às contas dele... Como você sabe que ela conseguiu acesso? Porque semana passada ela assinou uns documentos com ele. Procuração para movimentar as contas. Carla ficou pálida.
Andressa, a gente precisa contar para o senhor Eduardo. Eu já tentei, mas ele não acredita em mim. Por quê? Porque eu já tentei avisar ele uma vez antes, no dia do casamento. Ele me expulsou achando que eu estava louca. Carla olhou para a foto no celular, depois para Andressa. Mas agora é diferente. Agora a gente tem prova. Tem razão. Mas como a gente faz? A senhora Marina está desconfiando de mim. Ela já pediu para Dona Carmen me vigiar. Então eu conto para ele. Eu sou a assistente dele. Ele confia em mim. Andressa assentiu. Mas tem que ser hoje, Carla. Eu tenho um pressentimento de que ela vai fazer alguma coisa logo. Por que você acha isso? Porque ela está nervosa demais. Gente nervosa ou foge ou ataca. Ana Carla olhou para o relógio. O senhor Eduardo volta do almoço daqui 1 hora. Vou contar tudo para ele. Obrigada, Carla. Você não sabe o quanto isso significa para mim. A gente tem que proteger o senhor Eduardo. Ele é boa pessoa. Não merece ser enganado assim. Carla estava esperando Eduardo voltar do almoço quando Marina apareceu na empresa. Não era comum ela vir na sexta-feira à tarde. Carla, o Eduardo tá? Não, senhora. Foi almoçar. Deve voltar daqui uns 20 minutos. Perfeito. Preciso usar o computador dele para resolver umas coisas urgentes. Marina entrou no escritório e fechou a porta. Carla achou estranho, mas não podia questionar. 15 minutos depois, Marina saiu do escritório com uma pasta na mão e cara de quem tinha acabado de ganhar na loteria. Carla, quando o Eduardo voltar, fala para ele que eu tive que resolver uma emergência familiar. Volto segunda-feira. Que tipo de emergência, senhora? Nada sério. Só uns problemas que apareceram. Marina saiu rapidamente. Carla ficou com uma sensação ruim. Quando Eduardo voltou, Carla correu para falar com ele. Senhor Eduardo, preciso falar uma coisa urgente com o senhor. Que foi, Carla? Você está pálida. É sobre a senhora Marina. Eduardo ficou sério. O que tem ela? Senhor, eu fiz o que o senhor pediu. Fiquei de olho nela ontem. E ela não foi encontrar primo nenhum. Foi encontrar um homem no Hotel Copacabana Palace. Tem certeza? Absoluta. E tenho foto para provar. Carla mostrou a imagem no celular. Eduardo ficou branco quando viu Marina de mãos dadas com Rodrigo. Senhor Eduardo, tem mais uma coisa. Há pouco ela esteve aqui, mexeu no seu computador e saiu com uma pasta. Eduardo correu para o escritório e ligou o computador. Quando viu o histórico de navegação, seu rosto ficou vermelho de raiva. Ela transferiu R$500 mil da conta da empresa para uma conta no exterior. Meu Deus! Eduardo pegou o telefone e ligou para o banco. Alô, é o Eduardo Valença. Quero cancelar uma transferência que foi feita hoje. Como assim não posso cancelar? Já foi processada? Quando? Há 10 minutos. Ele desligou o telefone e se virou para Carla. Ela me roubou, Carla. A Marina me roubou. Senhor Eduardo, eu sinto muito. Cadê ela agora? Disse que tinha uma emergência familiar e que só volta segunda. Eduardo riu, mas foi um riso amargo. Emergência familiar, claro. Ele ligou para o celular de Marina, fora de área. Senhor Eduardo, Carla disse baixinho, tem uma pessoa que tentou avisar o senhor sobre isso há muito tempo. Quem? A Andressa. Eduardo olhou para Carla. A Andressa? A nossa faxineira? É uma longa história, senhor, mas ela sabia sobre a senhora Marina e o tal do Rodrigo desde o início. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Carla, você pode pedir para Andressa subir aqui? Acho que eu devo uma conversa séria para ela. Claro, senhor. Quando Carla saiu, Eduardo ficou sozinho no escritório, olhando para a foto de casamento em cima da mesa. A mulher sorrindo ao lado dele tinha acabado de roubar R$500 mil e desaparecido com o amante. Ele tinha sido um tolo completo, e a única pessoa que tentou avisá-lo foi a que ele menos ouviu.
Andressa subiu para o 15º andar com o coração na garganta. Carla tinha contado que Eduardo queria falar com ela, mas não explicou o motivo. Quando entrou no escritório, Eduardo estava de costas, olhando pela janela. Ela nunca o tinha visto tão sério. Senhor Eduardo! Ele se virou. O rosto estava cansado, como se tivesse envelhecido 10 anos numa tarde. Andressa, senta aí, por favor. Ela sentou na cadeira em frente à mesa, nervosa. Carla me contou algumas coisas. Eduardo começou. Sobre Marina e sobre você. Senhor, deixa eu terminar. Eduardo se sentou também. Ela me disse que você já conhecia Marina antes de trabalhar aqui. Andressa baixou a cabeça. É verdade. E que você tentou me avisar sobre ela uma vez. Tentei sim. Quando? Andressa respirou fundo. No dia do casamento do senhor. Há 2 anos. Eduardo ficou quieto por um longo tempo, processando a informação. Você é aquela mulher? A faxineira que disse que Marina só estava se casando por dinheiro? Sou. E você estava certa o tempo todo. Tava. Eduardo passou as mãos no rosto. Meu Deus do céu, como eu fui tão cego! Senhor Eduardo, o senhor não podia saber, ela é muito boa em fingir. Não, Andressa, eu podia sim. Você tentou me avisar e eu não escutei. Pior, eu mandei te expulsar. O senhor fez o que qualquer pessoa faria. Fiz não. Qualquer pessoa teria pelo menos escutado antes de julgar. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. Sabe o que mais me deixa com raiva? É que no fundo, lá no fundo, eu sabia que alguma coisa estava errada. Mas escolhi ignorar. Por que o senhor ignorou? Porque era mais fácil, porque era mais confortável acreditar que eu tinha encontrado o amor verdadeiro do que aceitar que podia ter sido enganado. Andressa viu que Eduardo estava se culpando demais. Senhor Eduardo, o senhor é uma boa pessoa. Pessoas boas às vezes confiam demais. Isso não é defeito. Não é? Olha no que deu essa confiança. Marina me roubou 500 mil reais hoje e desapareceu. Como assim desapareceu? Telefone fora de área, apartamento vazio, conta bancária zerada. Eduardo riu sem humor. Ela planejou tudo nos mínimos detalhes. E o Rodrigo? Sumiu também. Deve estar com ela, gastando meu dinheiro em algum lugar longe daqui. Andressa ficou em silêncio. Via que Eduardo estava destruído, não só pelo dinheiro, mas pela traição. Senhor Eduardo, posso falar uma coisa? Claro. O senhor não perdeu só dinheiro hoje. O senhor se livrou de uma pessoa que ia fazer muito pior se ficasse mais tempo. Como assim? Marina estava planejando ter um filho do senhor. Imagina se ela tivesse conseguido. O senhor ia estar preso a ela pro resto da vida. Eduardo estremeceu. É verdade, não tinha pensado nisso. Então, de certa forma, o senhor teve sorte. 500 mil reais dói, mas dá para recuperar. Uma vida destruída não dá. Eduardo olhou para Andressa com admiração. Como você consegue ser tão positiva depois de tudo que passou? Marina fez sua vida virar um inferno por 2 anos. Porque eu aprendi que guardar raiva só machuca a gente mesmo. E porque... Andressa hesitou. Por que o quê? Porque o senhor vale a pena ser protegido. Eduardo olhou para Andressa, tentando entender o que ela tinha acabado de dizer. Andressa, por que você fez tudo isso? Por que se arriscou tanto para me proteger? Porque o senhor é diferente, senhor Eduardo. Em 2 anos trabalhando aqui, eu vi como o senhor trata as pessoas. Com respeito, com carinho. O senhor não merecia ser enganado desse jeito. Mas você podia ter seguido sua vida. Não precisava se meter nisso. Precisava sim, porque se eu não fizesse nada, ia ficar com peso na consciência pro resto da vida. Eduardo ficou emocionado. Obrigado, Andressa. Sério.
Obrigado por não ter desistido de mim. De nada, senhor. E para de me chamar de senhor. Me chama de Eduardo. Andressa sorriu pela primeira vez na conversa. Tá bom, Eduardo. Agora me conta uma coisa. Você tem ideia de onde Marina pode ter ido? Não faço ideia, mas eu sei que ela não vai conseguir ficar escondida por muito tempo. Por que você acha isso? Porque ela é vaidosa. Ela gosta de ostentar, de aparecer. Vai ser difícil para ela ficar numa vida simples por muito tempo. Eduardo pensou sobre isso. Você tem razão. Marina sempre gostou de chamar atenção. E tem outra coisa. Rodrigo não me pareceu muito confiável. Apostaria que ele vai abandonar ela assim que o dinheiro começar a acabar. Que tipo de homem é ele? Jovem, bonito, mas com cara de quem só pensa em si mesmo. Esses caras não ficam com mulher na dificuldade. Eduardo assentiu. Então você acha que ela vai voltar? Não sei se vai voltar, mas tenho certeza de que vai tentar entrar em contato com o senhor, com você, quando a situação apertar. E quando isso acontecer, aí você pode escolher como quer lidar com ela. Eduardo ficou pensativo. Andressa, eu quero que Marina pague pelo que fez, não só pelo dinheiro, mas por toda a humilhação. E qual seria a melhor forma de fazer isso? Não sei ainda, mas quero que seja público. Quero que todo mundo saiba quem ela realmente é. Cuidado, Eduardo. Vingança pode ser perigosa. Não é vingança, é justiça. Andressa viu a determinação no olho dele. Então vamos pensar numa forma inteligente de fazer isso. Como assim? Marina é orgulhosa. Se a gente conseguir atingir o orgulho dela, vai ser pior que qualquer punição financeira. Continue. Ela sempre quis ser respeitada pela alta sociedade, ser vista como esposa de empresário bem-sucedido. Se ela perder isso, vai ser o fim do mundo para ela. Eduardo completou. Exato. Eduardo se levantou e foi até a janela. Andressa, você toparia me ajudar com isso? Ajudar como? Quando Marina der as caras, e ela vai dar, eu quero estar preparado, e você conhece ela melhor que qualquer pessoa. Eduardo, ela me odeia. Se ela me vir do seu lado, ela vai ficar ainda mais furiosa, e pessoa furiosa comete erros. Andressa pensou sobre a proposta. Tá bom, eu te ajudo, mas com uma condição. Qual? Quando tudo isso acabar, você promete que vai seguir em frente, que vai encontrar alguém que te ame de verdade. Eduardo sorriu. Prometo, mas agora vamos nos concentrar em dar uma lição em Marina. Então vamos precisar de um plano muito bom, porque ela não vai ser pega de surpresa 2 vezes. 3 semanas depois, Eduardo estava no escritório quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Eduardo, é a Marina. Eduardo fez sinal para Andressa, que estava limpando ali perto. Elas tinham combinado que ela ficaria por perto caso Marina ligasse. Marina, que surpresa! Eduardo, eu sei que você deve estar com raiva. Raiva? Por que eu estaria com raiva? Pelo dinheiro. Ah, você fala dos 500 mil reais que você roubou da minha empresa? Eu não roubei, Eduardo. Eu peguei emprestado. Eduardo quase riu. Emprestado? Sem pedir, sem avisar, transferindo para conta no exterior? Eu posso explicar tudo. Ótimo. Tô ansioso para ouvir. Não pelo telefone. Podemos nos encontrar? Eduardo olhou para Andressa, que fez sinal positivo. Claro. Onde você quer se encontrar? No nosso restaurante favorito, o Antiquários, hoje às 8 da noite. Tá bom, mas Marina? Quê? Você vai devolver meu dinheiro? Eduardo, é complicado. Não é complicado, não. Ou você devolve, ou eu chamo a polícia. Não precisa ser assim. A gente pode resolver isso como pessoas civilizadas. Pessoas civilizadas não roubam o marido. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Tá bom, a gente conversa hoje à noite. Eduardo desligou e se virou para Andressa. Ela voltou. Como ela estava?
nervosa, tentando se fazer de vítima. E o que você vai fazer? Vou encontrar com ela, mas não sozinho. Como assim? Você vai comigo. Eduardo, eu não acho uma boa ideia. Andressa, você conhece Marina melhor que ninguém. Eu preciso de você lá. Mas se ela me vir, vai ter um ataque. E quando ela atacar, vai mostrar quem realmente é para todo mundo que estiver no restaurante. Andressa entendeu o plano. Você quer que ela se exponha em público. Exato. Marina se controla quando está sozinha comigo, mas se ela te vir lá, vai perder a compostura. E todo mundo vai ver o verdadeiro caráter dela. Andressa pensou sobre isso. Tá bom, mas como você vai me levar sem ela perceber? Você vai chegar antes e sentar numa mesa próxima. Quando ela chegar e me vir conversando com você, vai ser o show de horrores. Exato. Naquela noite, Andressa chegou ao Antiquários às 7h30. Era um restaurante caro, frequentado pela alta sociedade. Conseguiu uma mesa com vista para a mesa que Eduardo sempre usava. Às 8 em ponto, Eduardo chegou. Acenou discretamente para Andressa e se sentou na mesa dele. Às 8h15, Marina apareceu. Estava linda como sempre, mas Andressa notou que parecia cansada e nervosa. Marina abraçou Eduardo e se sentou na frente dele. De onde estava, Andressa conseguia ouvir pedaços da conversa. Eduardo, eu senti tanto sua falta. Marina, vamos direto ao assunto. Onde está meu dinheiro? Eu gastei parte, mas posso devolver o resto. Que parte você gastou? Não muito. Umas viagens, uns hotéis. Com o Rodrigo? Marina ficou branca. Como você sabe do Rodrigo? Marina, eu sei de tudo. Sei que vocês estavam juntos há anos. Sei que vocês planejaram me roubar desde o início. Eduardo, não é assim. Como é então? Marina tentou segurar a mão de Eduardo, mas ele puxou para trás. Eduardo, eu te amo. O Rodrigo foi um erro. Um erro que durou 2 anos? Eu estava confusa, mas agora eu sei que quero ficar com você. Eduardo olhou para ela com nojo. E o Rodrigo? Onde ele está? Marina baixou os olhos. Ele me deixou. Imagina só, assim que o dinheiro começou a acabar, ele te abandonou. Eduardo, por favor, me dá uma segunda chance. Foi nesse momento que Eduardo fez sinal para Andressa se aproximar. Andressa se levantou e caminhou até a mesa onde Eduardo e Marina estavam. Quando Marina a viu, seu rosto se transformou completamente. O que ela está fazendo aqui? Marina, você se lembra da Andressa, né? Eduardo disse calmamente. Claro que lembro. É a louca que tentou destruir nosso casamento. As pessoas nas mesas próximas começaram a olhar na direção deles. Marina, baixa a voz. Eduardo pediu. Baixar a voz? Eduardo, essa mulher é obcecada por você. Ela se infiltrou na sua empresa, fingiu ser outra pessoa. É verdade, Eduardo concordou. Ela se infiltrou na empresa. Sabe por quê? Porque ela é doente mental. Não, porque ela tentou me avisar sobre você há 2 anos e eu não escutei. Marina olhou de Eduardo para Andressa, começando a entender. Eduardo, não me diz que você está acreditando nela. Eu estou acreditando nos fatos, Marina. Você me roubou, você me traiu, você mentiu para mim durante 2 anos. E ela te convenceu disso. Ela não precisou me convencer de nada. Você mesmo se entregou quando transferiu meu dinheiro e desapareceu. Marina estava ficando cada vez mais alterada. Eduardo, você não entende. Ela lavou sua cabeça. Marina, Andressa disse calmamente, por que você não conta para todo mundo aqui quem é o Rodrigo? Cala a boca, você não tem nada a ver com isso. Tenho sim, porque eu ouvi você confessando que só casou com Eduardo pelo dinheiro dele. Isso é mentira. Então por que você roubou 500 mil reais dele? Marina se levantou da cadeira fora de si. Porque eu mereço. Porque eu aguentei 2 anos fingindo que amava esse homem chato.
O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todo mundo estava olhando para a mesa deles. Eduardo sorriu. Marina, você acabou de se entregar. Marina olhou ao redor e viu que todo mundo estava ouvindo. Tentou se controlar, mas era tarde demais. Eduardo, eu não quis dizer isso. Quis sim. E sabe de uma coisa? Obrigado. Obrigado por quê? Por finalmente mostrar quem você realmente é. Não só para mim, mas para todo mundo aqui. Marina olhou para as pessoas ao redor. Conhecia várias delas. Eram pessoas da alta sociedade, suas antigas amigas. Eduardo, vamos conversar em particular. Não. Acabou, Marina. Você roubou meu dinheiro, traiu nossa confiança e agora quer que eu finja que nada aconteceu? Eu posso mudar. Você não pode, não. Porque você não vê nada de errado no que fez. Andressa viu que Marina estava desesperada. Eduardo, Marina implorou, você não pode me deixar assim. Eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de roubar meu dinheiro com seu namorado. Ex-namorado, ele me deixou. Que pena, Eduardo disse sem emoção nenhuma. Marina olhou para Andressa com ódio. Isso é culpa sua. Você destruiu minha vida. Não, Andressa respondeu. Você destruiu sua própria vida quando escolheu ser desonesta. Marina tentou pegar a bolsa e sair com dignidade, mas tropeçou na própria cadeira. Quando se levantou, estava chorando. Vocês vão pagar por isso, ela murmurou. Marina, Eduardo chamou, você tem 48 horas para devolver o que sobrou do meu dinheiro, senão eu vou para a polícia. Marina saiu do restaurante correndo, deixando Eduardo e Andressa sozinhos, com todos os olhares fixos neles. 3 dias depois, Marina devolveu R$ 200.000 e desapareceu da cidade. Eduardo não tentou procurar o resto. Disse que preferia perder 300 mil do que ter Marina na vida. A história se espalhou rapidamente pela alta sociedade. Marina virou persona non grata em todos os círculos sociais que frequentava. Eduardo, Andressa disse numa manhã, você não está triste por ter perdido tanto dinheiro? Não, ele respondeu. R$ 300.000 é barato para se livrar de uma pessoa como Marina. E você não tem raiva dela? Tenho pena, ela podia ter tido uma vida boa comigo, mas escolheu o caminho da mentira. Andressa admirou a maturidade dele. Você é uma pessoa muito boa, Eduardo. E você é uma pessoa muito corajosa, Andressa. Por quê? Por não ter desistido de mim, por ter arriscado tudo para me proteger. Andressa ficou sem jeito. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não faria, não. A maioria das pessoas ia cuidar da própria vida. Eles ficaram em silêncio por um momento. Andressa, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você vai fazer agora? Como assim? Você ainda quer trabalhar como faxineira? Porque eu tenho uma proposta melhor. Que tipo de proposta? Quero que você seja administradora da minha fundação de caridade. Alguém que entende o que é precisar de ajuda, que tem coração bom. Andressa ficou chocada. Eduardo, eu não sei se tenho qualificação para isso. Você tem a qualificação mais importante, caráter. O resto a gente ensina. Eu aceito. 6 meses depois, Eduardo e Andressa estavam trabalhando juntos na fundação. Eles ajudavam famílias carentes, pagavam cirurgias, davam bolsas de estudo. Era o trabalho mais gratificante que Andressa já tinha feito. Andressa, Eduardo disse numa tarde, posso te contar uma coisa? Claro, eu acho que me apaixonei por você. Andressa sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu sei que pode parecer estranho depois de tudo o que aconteceu. Mas você me mostrou o que é amor verdadeiro. Como assim? Você me protegeu sem esperar nada em troca. Arriscou tudo por mim. Isso é amor. Andressa sorriu. Eu também me apaixonei por você. 1 ano depois, Eduardo e Andressa se casaram na mesma igreja São José, onde tudo começou.
Mas dessa vez, Andressa estava no altar, radiante no vestido simples, mas lindo. Carla era madrinha. Dona Carmen chorava de emoção. E a mãe de Andressa, curada da doença do coração, abençoava o casal. Durante a cerimônia, Andressa lembrou do dia em que ouviu Marina confessando seus planos. Se não tivesse tido coragem naquele momento, nada disso teria acontecido. Às vezes, fazer a coisa certa dói no começo, mas no final sempre vale a pena. Marina assistiu o casamento pela TV, sozinha num apartamento pequeno em outra cidade. Trabalhava como recepcionista e vivia uma vida simples e anônima. Quando viu Eduardo beijar Andressa no altar, desligou a televisão. Era doloroso demais ver a vida que poderia ter tido se tivesse escolhido ser uma pessoa melhor. Gostou dessa história? Você acha que Marina teve o que mereceu? Acha que Andressa foi certa em nunca desistir de provar a verdade? Me conta nos comentários. Até a próxima história.